Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Criador de todos nós, nesses momentos, Senhor, em primeiro lugar, queremos te agradecer pelas inúmeras bênçãos concedidas a nós, por esses momentos tão solenes em que nos encontramos, embora à distância um dos outros, mas a fé unidas num só, que é Jesus Cristo e o Divino Espírito Santo, a quem buscamos para que esteja e continuamente conosco. Amém. Te pedimos que derrame as tuas bênçãos, o poder do teu Espírito Santo nesses momentos, em todas as vidas que estão presentes, Amém, nos Senhor. ouvindo. Pai querido, te pedimos também que, em nome do teu Filho Jesus Cristo, lava-nos, purifica-nos de toda mácula do pecado e conceda-nos que o nosso templo seja o templo do Espírito Santo, para Amém. que ele possa habitar e reinar em nós. Dá-nos o derramamento prometido do teu Espírito Santo. Tu prometeste que nos últimos dias ele seria dado à tua igreja. Portanto, te pedimos, prepara-nos, acima de tudo, para recebê-lo e conservá-lo conosco. Dá-nos estes momentos solenes na tua paz, sob tua direção, abençoando aqueles que estão enfermos. Sabemos que o inimigo trabalha incansavelmente para derramar as suas maldições sobre os habitantes deste mundo, mas pelo poder divino, pelo poder do Salvador Jesus Cristo, ele pode nos libertar, nos livrar totalmente de todos os problemas, e sejamos entregues de corpo e alma nas mãos santas do nosso Salvador. Amém. Dirige-nos nestes momentos e o restante da nossa vida aqui nesta terra. Te pedimos e te agradecemos. Isso fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, meu querido irmão Nofre. Deus é contigo sempre, meu irmão. Amém. Pastorzão. Louvado seja Deus. Pastor Edson, queremos ouvir a sua voz, pastor, mais uma vez. Queremos ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós, sua experiência de vida, que é incrível, viu, pastor? Minha esposa estava perguntando, então ele é capenga de uma perna? Eu vou perguntar para ele, né? Porque ele perdeu um pedacinho da perna, né? Do osso. Pastor, o senhor é capenga, pastor? Minha esposa está curiosa. Irmão Mário, eu vou deixar para responder domingo, pode ser? Para sua esposa ficar até domingo conosco. Pode sim, pastor, fica à vontade. Tá bom, tá bom. Bom, queridos, nós agradecemos muito ao nosso bondoso Deus por ele nos dar aqui muitas bênçãos. Ele é misericordioso. Gravem isso hoje. Deus é misericordioso e é por isso que não somos consumidos. Nós estamos aqui, eu estou aqui, 27 anos como pastor, porque Deus é misericordioso. Aqui o irmão Mário já falou uma vez no encontro da família Ide, né, irmão Mário? A gente, quanto mais nos aproximamos de Deus, vamos estar enxergando a nossa impureza e quem somos de fato. E enquanto não temos o colírio, nós nos achamos melhores que outros, e isso é terrível, isso é terrível. Mas antes de passar aqui, irmão Mário, a palavra para o irmão Daniel,
eu queria, nesse instante, dizer que nós estamos aqui seguindo uma sequência e com alguns desafios, não é? E o nosso desafio é acordarmos mais cedo, não é verdade? 10 minutos de leitura de oração, depois leitura da Bíblia. Hoje foi o livro de Mateus, capítulo 26. E depois desses 10 minutos, nós vamos entrar na live. Depois da live, vamos orar, não é, em dupla. Logo depois da live, ore em dupla. Depois conte seu testemunho, o grupo vai ficar aberto por 1h30, 2 horas. Então, aproveite ali para fazer sua postagem. E, em seguida, nós teremos hoje acrescentar mais uma tarefa. É a tarefa de você realizar por 10 minutos o culto familiar. Abra o seu lar para ter um altar ali da família pela manhã e pela tarde. Nós já tivemos a tarefa de ontem, vocês estão percebendo que é acumulativo, né? Agora, a tarefa de ontem foi começarmos a fazer exercício. Eu fui fazer. O Daniel postou o vídeo lá, ele foi fazer a caminhada dele, não é? E hoje nós vamos ter uma outra tarefa que eu vou falar daqui a pouco. Mas nós temos, dentro dos 8 remédios, já falamos na sexta-feira, o primeiro remédio, que é a confiança em Deus, a entrega a Deus, e daí começam as mudanças. Nós falamos ali da importância do sono, do descanso, e Deus começou na criação fazendo a parte escura e depois a parte clara. Exatamente, primeiro vem o descanso, depois a parte clara para o trabalho. Nós vimos ali, em seguida, a questão do exercício, a importância. E hoje, Daniel, fale para nós aí qual é o desafio de hoje para nós e a tarefa que temos que fazer. Dá uma aula para a gente. Bom dia, pastor. Mais uma vez, uma satisfação a gente estar aqui. A gente vai abordar mais um tema com relação à nossa saúde, então de maneira bem breve, mas para introduzir esse tema, e aí vocês vão saber, lá em Gênesis, capítulo 2, já no verso 7, diz assim, ó: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Meus queridos, o ar que Deus nos deu, ele é muito importante. Nós sabemos que o oxigênio que está presente no ar é a principal fonte ali de energia para o nosso corpo. As hemoglobinas, né? Alguém deve ter gente aqui de saúde que transporta as moléculas de oxigênio, faz tudo acontecer. E esse mecanismo maravilhoso que Deus criou no nosso organismo, ele é muito importante. E nessa época, nesses momentos modernos, né? Muitas vezes a gente não respira corretamente. É muito comum a gente respira muito curtinho ali, principalmente quem não faz atividade física, a pessoa não tem o hábito de inspirar, sentir o ar e expirar com maior profundidade. E isso é muito importante. E relacionando com ontem, que nós falamos sobre atividade física, é interessante a gente também saber fazer a respiração correta na atividade física. Então, ela é uma coisa cíclica. Embora seja algo natural, tá no nosso sistema nervoso aí, se não me engano, parasimpático, e aí quem for da área de saúde sabe explicar esse assunto bem também, mas o fato é que, em linhas gerais, quando a gente faz o esforço, o ápice do nosso esforço físico, é o momento de você estar expirando, retirando o ar do seu pulmão. E quando você está fazendo a parte do movimento ou o esforço menor, é hora de inspirar. Nunca, jamais façam prender o oxigênio no momento de um exercício. Isso não faz bem. E a gente sabe que estamos vivendo nesse momento de pandemia e vocês devem estar acompanhando. A contaminação por superfícies, ela é irrisória. Lembra que a gente ficava borrifando até a sacola de compras, colocando álcool em tudo? Isso aí é irrisório. A contaminação está comprovado pela Covid-19. Ela não se dá muito pelas superfícies que uma pessoa ou outra toca, não. Acontece num grau muito pequeno. Ela se dá, na verdade, pelo fluxo do ar que está presente no ar.
E aí cresce de importância que nós tenhamos locais arejados. Então, sua casa, no seu trabalho, mantenha as janelas abertas e deixe o fluxo de ar ele correr. Locais abertos ao ar puro, ao ar livre, isso é fundamental. E para não me alongar, pastor, a irmã ali também parece que quer fazer alguma colocação, mas a gente combinou aqui de colocar aquele videozinho curto, um pouco mais de 2 minutos, que vai ter essa abordagem bem sucinta e completinha da questão do ar que Deus nos deu. Então, vou compartilhar minha tela aqui para a gente assistir esse pequeno vídeo. O ar puro pode acelerar o processo de cura do corpo? Pode prevenir doenças? Pesquisas revelam que o ar puro é um remédio natural vital para a reabilitação de doenças respiratórias como asma, bronquite, rinite e até mesmo tuberculose. Ar puro oxigena as células do corpo, revitaliza a eficiência cerebral e cardiorrespiratória, além de melhorar a atividade muscular e a resposta da musculatura ao exercício físico localizado. O ar puro faz com que o sangue circule melhor pelas veias, ajudando a desobstruir pequenos vasos, aliviando os sintomas ocasionados pelo estresse, melhorando o humor e ajudando a estabilizar quadros de pânico e ansiedade, além de prevenir várias outras doenças. Viver num ambiente poluído favorece ou é um risco para as doenças cardiovasculares, que, como nós sabemos, são as doenças que com mais frequência trazem morte em nosso mundo. Então, esse ar poluído traz um estado de inflamação no corpo que favorece o depósito de placas de ateroma nas artérias, entupindo os vasos sanguíneos e favorecendo as doenças cardiovasculares. Coisas práticas que nós podemos fazer para ter uma boa oxigenação do sangue. Respirar profundamente quando nós acordarmos com o primeiro ar da manhã, que é mais puro, para oxigenar bem todo o nosso corpo. Cada vez que você estiver no trabalho, se lembrar de ter uma boa postura, isso vai permitir a boa expansão dos pulmões, ter uma boa respiração profunda e ampla, e sempre que for possível, ir na natureza, com amigos, com a família, onde o ar realmente é mais puro, onde as árvores estão presentes e poder ter esse intercâmbio gasoso que tanto precisa no nosso corpo. Esta é uma minissérie de 8 vídeos, onde trataremos de temas muito importantes para se ter saúde. Para ajudar você e você poder ajudar outras pessoas, é que decidimos dar a oportunidade do conhecimento. Só assim para obtermos uma vida mais consciente. Aguardo você! Amém. E aí eu deixo a seguinte dica, diferentemente do que foi muito veiculado nesse último ano. Não fique em casa. Saia de casa, procure um ambiente com um ar puro, na natureza e respire profundamente, tá? Mantendo, obviamente, a distância social, os cuidados, mas não fique em casa. Amém, pastor? Obrigado, Daniel. Obrigado. E interessante que não combinei com Daniel, tá? Mas nós estamos exatamente iniciando hoje a mensagem com Gênesis 2, versículo 7. Se você não abriu a Bíblia, abra agora aí, abra, porque exatamente ele sublinhe, marque, aqui está a origem, o início, a forma como você e eu existimos ou passamos a existir. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Não é? Obrigado, Daniel, por usar esse versículo. Esse é um versículo que mostra como que o sopro de Deus, o ar, o oxigênio que tanto precisamos. Mas se você for pensar bem, sem esse sopro, sem o oxigênio ter entrado em nossas narinas, não existiríamos. Seríamos um boneco. Não é? Interessante, quando você vai a Gênesis capítulo 1, nós vamos ver que depois que Deus falou, haja luz,
O próprio Jesus diz, eu sou a luz do mundo, né? Depois que ele pegou esse mundo vazio e deu a ele agora uma luz, tirou as trevas, ele agora no segundo dia fez o quê? O ar, a expansão, essa abóbada azul que nós vemos. Olha que Deus. E ele preparou o ambiente no segundo dia, colocou o oxigênio ali, para que quando ele assoprasse nas narinas daquele boneco no sexto dia, eu e você viéssemos a existir. Tá certo? Só que nós vamos a um segundo verso, Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Vamos expandir um pouquinho esse tema agora. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, versículo 15. Tem aqui 15. algo para se destacar. Muito obrigado, irmão João. Agora vamos ver o que temos nesse texto, então, para destacar? Porque aqui está dizendo que devemos oferecer a Deus sempre. Vamos oferecer a Deus sempre um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Veja, se o ar puro é tão importante, tão necessário, Deus quer agora que eu aproveite esse fôlego, inclusive para você louvar, para você cantar, para você falar com Deus, você precisa usar toda a sua estrutura ali respiratória, o diafragma que dá sustentação bem aqui embaixo, né? Você tem que inspirar para ter fôlego e aí reter ali para depois ir soltando fôlego para que o ar passando pelas cordas vocais, você emita agora um louvor, uma voz. E alguns dizem assim, pastor, mas eu não tenho voz, eu não consigo cantar, eu não sei. Veja, mas Deus, ele quer que todos nós tenhamos condição de louvar ao Senhor de uma forma especial. Ele quer que todos louvem ao Senhor. Agora, interessante, queridos, o próximo verso, Salmo 34, versículo 1. 34, Salmos 34, verso 1. Exato. Diz assim, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Obrigado. E pastor Robson, então quer dizer que o texto diz que eu devo bendizer, louvar o nome de Deus o tempo todo. Não é importante entendermos isso? Muito obrigado, viu, pastor Robson? Agora, eu gostaria de que você e eu entendêssemos algo mais, então, nesse momento. Se nós recebemos o fôlego de Deus, a forma de agradecer esse fôlego, essa vida que ele deu, é louvando a Deus. Interessante que a rebelião no céu aconteceu por alguém que louvava e dirigia o louvor no céu. E esse alguém era um anjo de luz, igual no primeiro dia, Deus sendo a luz do mundo, ele clareou o mundo, colocando luz onde havia trevas, ali entrou a sua presença, agora diz algo, ele nos dá agora o entendimento de como ele quer que nós agora abramos a voz, usemos este fôlego, esse ar, e é o ar que passa pelas cordas vocais para emitir som, louvando a Deus em todo o tempo. E lá no céu, esse anjo de luz, Deus deu a ele, Lúcifer significa isso, Deus deu a ele a oportunidade dele reger um grande coral, mas ele se rebelou contra Deus e ele agora perdeu o seu posto e ele agora é lançado por terra e traz para a terra as trevas onde Deus havia feito tudo perfeito, onde havia a sua presença e a sua luz. Eu vou pedir mais um texto, 1 Crônicas 16, do versículo 9 ao 11. Cantai-lhe salmos,
narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Olha, mais uma referência, né? No Antigo Testamento, falando do louvor a esse Deus e estar na sua presença louvando, cantando, exaltando o nome do Senhor. Salmos 68, versículo 4. A Bíblia diz assim: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Irmã Angélica está exatamente colocando para nós o que o próprio livro de Salmos, ele é um livro de cânticos, é o inário daquela época, viu? É o inário daquela época. Temos hinos, quando temos aqueles salmos curtinhos, chamados ali no título Cântico dos Degraus, é que eles já entravam no templo louvando, cantando a Deus, aqueles cânticos curtos. Eles estavam sempre usando esse fôlego, esse ar para louvar a Deus. Bom, queridos, eu quero contar para vocês algo. Se aquele que era regente no céu, aquele que fazia com que um grande coral harmônico, ali com harmonias, o que é harmonia? Várias vozes em notas diferentes, mas fazendo harmonia e ali cantando louvores ao Criador. Nós somos criaturas, Deus é criador. Deus, de uma forma especial, espera do ser criado, como está lá em Gênesis 2:7, que recebeu o fôlego dele, que louve o seu nome, que engrandeça o seu nome. Nós vimos ontem que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós lemos o texto, Deus quer habitar, Deus quer agora continuar dando fôlego, dando vida, dando saúde, prosperidade. Ele ama cada um de nós, mas o inimigo que veio para destruir, veio para roubar, ele veio para tirar o louvor da sua boca também. Cantem mais, louvem mais este Deus, busque esse Deus com louvores. Por isso que nós iniciamos cantando, terminamos cantando, e no culto familiar, nesses 10 minutos, cantem um hino. Pastor, mas eu sou desafinado. É efeito do pecado, tá? Desculpa aí dizer bem claramente, viu? Ah, pastor, eu sou uma taquara rachada. Já ouviram essa expressão? Efeito do pecado. Olha, mas é a graça de Jesus vem e cobre. Olha, queridos, eu já peguei pessoas desafinadas e vou contar para vocês. Sempre que eu estou à frente de um coral, eu lembro de como o coral, ele é o ódio terrível de Satanás. Ellen White é uma escritora que ela fala do coral, ela fala de música coral e ela exalta a música coral, sabe por quê? Porque na música coral as pessoas têm que se unir. As pessoas pegam notas diferenciadas, mas que são harmônicas, que convergem. E ela agora usa, nós devemos usar a letra para, então, essa letra da música expressar o que vai no coração. Então, veja, as músicas populares, elas demonstram no coração o que vai no coração carnal, um coração que não quer agradecer, não quer louvar a Deus, então fala de paixões, fala... Aí eu não vou ficar falando aqui, nem fazer apologia, mas vocês sabem. Infelizmente, às vezes, esses tipos de músicas entram na igreja dizendo um suposto louvor a Deus. Não é. E não vou entrar aqui no mérito de música sacra, o que não é sacra, mas eu quero dizer que Laodiceia tem que se preparar para louvar o Senhor. E eu vou falar para vocês a minha experiência, porque bem cedinho minha mãe me colocou para estudar piano. E eu confesso que eu dei muito trabalho para ela. Coitada da minha mãezinha. Ela queria tanto que eu aprendesse desde os 8 anos de idade. Ela está aí me ouvindo, né, mãe? Eu te amo, viu, mãe? E eu espero que a senhora fale eu te amo, igual a irmã Iraneide aí, que me fale que eu sou bonito, viu? Porque meu avô dizia, viu?
Era lindo, viu, mãezinha? Minha mãezinha queria que 8 anos de idade, viu, eu fosse. Daniel tá rindo, Daniel? Mas olha, minha mãe ainda vai aprender. Vou passar o contato aí da sua mãezinha para ela. Olha, mãezinha, mas eu te amo, mãezinha. Eu sei que eu te decepcionei. E a minha mãe falou: você vai contar tudo, meu filho, lá? Tô vendo que você está contando. Vou sim, mamãe, eu sei. A senhora ficou tão triste, porque eu não levei a sério o estudo de piano, que a senhora, com esforço, estava me pagando, que a senhora falou: tá bom, filho, agora se quiser estudar é por tua conta. E me cortou a aula. Viu, irmão Mário? Não deixou mais, não pagou mais. Se vira. Aí eu tive que me virar. E incrível, tudo que nós nos esforçamos para fazer, damos mais valor. E eu passei a dar mais valor, porque agora estava saindo do meu bolso para pagar. Eu já tinha vencido, vocês sabem que ela orou por mim para que eu parasse com o vício, né, do jogo, do joguinho, do fliperama, né, que hoje não é mais assim, agora é no celular. Sabe? A gente vai se libertando e vamos agora trabalhando. E aí entrou uma outra questão que eu disse naquela época, que eu disse primeiro desafio, coisa que eu venci com o poder de Deus, que Deus venceu em mim. A segunda foi músicas. No momento, sabe, a luta do inimigo é colocar você para louvar Ele. Entendam, queridos, todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Você, ao se entregar aqui no primeiro dia, foi confiar, entregando-se a Deus. Quando você confia, você entrega-se a Ele. Então, agora Ele espera que você louve a Ele em tudo. Comendo, bebendo, em tudo. E para isso ele quer habitar, ele quer que você tenha o Espírito Santo habitando, te conduzindo, e ele vai corrigir e aparar as arestas que o pecado causou, os problemas. A desafinação também, eu creio, eu tive pessoas já em coral que vieram a se tornar afinados. É um desenvolvimento de um dom, porque todo ser que respira tem que louvar esse Deus. E um dia todos vão louvar esse Deus. Nós vamos ver daqui a pouco no último verso. Mas eu queria contar um pouco da minha história. Porque agora, tendo que custear a música, saibam, queridos, que eu fiz vários corais na minha vida. E um dos corais que eu regi foi na igreja de Curicica, um coral pequeno, numa igreja pequena. O meu avô, que descansou agora em fevereiro, cantava um baixo, igual do irmão Onofre, viu? Bonito, que baixo, que voz grave, que dava uma harmonia, um peso à música. E minha mãe ficava ali feliz ao me ver à frente, regendo o coral. Porém, queridos, o inimigo tem ódio com a igreja, com grupos corais, com pessoas que louvam ao Senhor. E ele começa a atacar. E sabe como que ele começou a me tirar o gosto de trabalhar para Deus com a música? Me colocando para louvá-lo. No momento em que eu passava a ouvir as músicas dele, eu estava cantando as músicas dele com as suas paixões carnais ali representadas nas letras, não é? E no estilo, no ritmo também, ritmos sensuais, ritmos apelativos ao sexo, e não vamos entrar em detalhes, mas a minha experiência conta que aí foi o meu problema. E aí você vai se distanciando sem perceber de Deus, e na minha juventude aconteceram vários problemas, até que um dia eu falei: não, não, Senhor, e falei: olha, além de simplesmente querer parar com jogos, eu pedi a Deus: eu quero parar com essas músicas, quero louvar ao Senhor. E aí, queridos, vocês vão rir agora, né? Mas olha, eu fui lá nos meus acervos desse tamanhozinho assim, era chamada fita cassete. Eu tinha uma coleção dessas fitas cassete. Aí eu peguei uma caneta, enfiei naquela fitinha, né, da fita cassete, fui desenrolando, porque uma vez estragada, não tinha mais jeito, e joguei tudo fora para ninguém aproveitar, joguei tudo fora. Que paz, que bênção, que Deus maravilhoso. Depois disso, queridos, nós fomos morar em Barreto. Meu segundo coral foi na igreja do Barreto, em Niterói, queridos. Que igreja fantástica. Tivemos ali um coral por vários momentos. Porém, queridos, que gostoso. Deus não tem simplesmente tristeza no coração quando ele recebe o louvor. Ele fica alegre, ele fica feliz. Todo ser que respira, que recebeu o fôlego, louvando a Deus. Mas eu vou deixar para domingo um episódio que eu nunca contei, e não quero que fique gravado como está gravado nesse vídeo. Vou contar no domingo. Domingo nós não vamos gravar ali, tá? A palestra, o meu testemunho.
mas eu vou contar algumas coisas para você, porque, olha, querido, foi ali, naquele momento, que Deus estava vendo que eu estava no caminho certo, mas o diabo também estava vendo que ele tinha que me derrubar, que não queria que eu louvasse e fizesse a igreja louvar ao Senhor. E aí, queridos, eu passei por muitas dificuldades. E aí vem o meu acidente que eu contei ontem, disse que contaria duas partes. Um problema antes, o que eu buscava antes e o que eu busquei depois. Sempre, queridos, no grande conflito, você vai ter o inimigo tentando te derrubar, e é possível que nesse culto agora tenhamos pessoas que foram derrubadas, pessoas que estão afastadas, pessoas que agora começaram a louvar o diabo sem perceber, ouvindo aqui e ali, músicas dele, que ele compôs, e ele entende de música. Mas saibam, queridos, que quando você dá brechas, o inimigo ganha espaço no seu coração. E olha, queridos, eu estava com foco um pouco desfocado. Eu queria ser empresário, ganhar dinheiro, e eu estava para vender uma frota de caminhões. Antes daquele meu acidente, eu estava para vender uma frota de caminhões da empresa Mabel. Uma frota de caminhões. E sabe o que aconteceu? Na hora que já tínhamos discutido o preço, já tínhamos discutido e baixado, a Mercedes-Benz era um preço menor que o nosso, aí nós conseguimos baixar, o meu gerente fez de tudo. Quando já estávamos para ganhar ali, era o dia 1º de novembro, última reunião, passaria o feriado, dia 3 de novembro reuniríamos para bater o martelo e eu ficaria ali com uma comissão gorda, eu estava ansioso, já estava tendo problemas, porque eu comentava, né, com a minha secretária, lembra a secretária lá quando eu trabalhava com a Volkswagen, né? E depois eu fui trabalhar com a Ford, quando eu estava para vender essa frota de caminhões. E sabe, queridos, ali, naquele momento eu dizia para ela, olha, eu vou ganhar muito dinheiro. Ela disse, então vamos comprar uma casa. E eu dizia, não, vamos comprar um carrão. Olha a falta de foco. Não, vamos comprar uma casa, nós não queremos uma família com uma estabilidade. Não, vamos comprar roupa, passear, olha, agora a gente vai poder... Não, queridos, o meu foco não estava correto, mas Deus mesmo assim é misericordioso. E sabe o que ele permite? Provas. O acidente que eu contei ontem, caindo lá no rosto, na lama, é Deus ainda na sua misericórdia, dizendo assim, para, teu rumo, teu foco, para onde você está indo não é certo. E é por isso, queridos, que Deus permite que alguns infortúnios aconteçam. E até nos infortúnios, ele tem que dizer, dê graças. E por isso a Bíblia fala em tudo, dar graças. Hoje eu entendo e falo obrigado porque eu passei por isso, obrigado pelo acidente, e porque eu queria ir por um caminho e Deus falou, não, eu quero você para outro. Eu queria ser um empresário, ganhar dinheiro, eu estava ali querendo vender a frota de caminhões para ter capital, para montar uma empresa um dia, eu não queria ser vendedor de automóveis a vida inteira. E Deus dizendo, não, eu quero você louvando o meu nome. E olha, queridos, um ano, praticamente um ano, não chegou completo, um ano, eu fiquei ali por causa do acidente, sem poder fazer tudo o que eu amava, sem poder fazer os exercícios que eu tanto gostava. E aí também eu entendi uma coisa, que naquele um ano ali eu passei a ler mais a Bíblia, orar mais, dedicar mais a esse Deus a minha vida, permitir que agora ele me desse esperança, porque parecia que o meu castelo havia desmoronado. E foi naquela circunstância de agora voltar a Deus, buscar a Deus, que aconteceu a segunda parte do milagre que eu disse que contaria. Foi debaixo de um pé de laranjeira. Passei ali 3 horas lendo esse livro, 3 horas, lendo as cartas paulinas, as viagens missionárias, a dedicação dele de se entregar a Jesus completamente, porque, queridos, saibam que o cristão que não se entregar completamente a Jesus não tem ainda o batismo completo. O Espírito Santo não tomou posse, sabe por quê? Porque você ainda vai perseguir, você vai criticar, você vai ser empecilho, você vai ser pedra de tropeço na igreja, você vai fazer outros tropeçarem, caírem, e ai destes, não é?
Mas no momento em que você é provado, Deus ali te reprova. E eu fui reprovado, o acidente foi benéfico para mim. Eu passei a perceber que eu tinha que ter outro foco. Passei a ler a Bíblia. E foi lendo a Bíblia que ele voltou a dizer assim, olha, você queria ir para um lado, agora eu quero te chamar para o outro. Quero que você seja um pastor. Eu disse, que isso, Senhor? Agora um pastor aleijado? Irmão Mário, nessa época, diga para a esposa, porque nessa época realmente eu andava de muleta e os médicos diziam, olha, você vai ter que fazer mais cirurgias para tentar corrigir aí o joelho, senão você não vai ter mais uma vida perfeita. E eu confesso para vocês que eu falei, não, Senhor, agora não tem mais como ser pastor. Um pastor aleijado, não tem como mais. Mas nesse momento Deus continuou insistindo, eu quero que você seja um pastor. Aí eu tinha um segundo problema. Eu casei, né? Não com aquela primeira que eu noivei, namorei, noivei mais de 3 anos, mas com aquela secretária, né? Essa hoje é a minha esposa, a Patrícia Alessandra. E ela tinha algo que ela dizia com todas as letras, eu não quero ser esposa de pastor. Aí eu aproveitei esse argumento e disse para Deus, olha Deus, se o Senhor realmente está me chamando, está aqui 3 horas me incomodando, então mude o coração dela, porque ela tem que receber o chamado. Se ela não aceitar ser esposa de pastor, como é que eu vou ser esposa, casado com alguém que não quer ser esposa de pastor? Então muda. E eu vou pedir um sinal, eu vou entrar agora lá e eu vou pedir a ela para que ela aceite ir para São Paulo, daqui do Rio, né, onde eu estou agora, falando para vocês, sair para São Paulo estudar teologia no nosso colégio adventista, nossa faculdade. E então eu praticamente dizia no meu coração, vou chegar em casa, vou perguntar e ela vai dizer, olha, já te falei, e vai dar briga. E quando eu entrei em casa, ela estava feliz, estava fazendo algo na cozinha, as mãos sujas de uma massa gostosa, sentou-se ao meu colo, eu fiquei alegre, feliz, ela sentada no meu colo, e aí eu falei, Senhor, que clima gostoso, olha só, carinhosa, e agora eu vou fazendo uma coisa que sempre dá briga, vou perguntar algo que nunca deveria, não é? Mas eu vou perguntar. E eu perguntei, meu bem, eu estive ali orando e Deus me incomodou e Ele está me chamando. Você aceita que eu aceite aqui esse chamado e me mude para São Paulo para fazer teologia? E ela me respondeu, meu bem, ontem eu tive um sonho que eu não te contei. E ela descreveu o sonho que esse bebê que estava na barriguinha dela, nossa filha mais velha, ela falou assim que já tinha nascido e nós estávamos morando num local que era uma fazenda. E o Novo IAE, como era o nome na época, hoje é o NASP, Engenheiro Coelho, ali foi o primeiro curso teológico, ali eu fiz parte da primeira turma, e então ali era uma fazenda, laranjais, ainda tem bastante laranjas, uma fazenda agradável. Ela disse, eu sonhei que nós estávamos morando num lugar assim, e se lá é assim, uma fazenda, algo agradável, lá eu estava no sonho muito feliz, e se eu estava muito feliz ali no sonho, eu aceito, vamos para lá. Eu falei, Senhor, agora que problema, né? Agora eu tenho que ir, né? Esse foi o sinal que eu pedi. Agora ela quer ser esposa de pastor. Que milagre é esse, então? Vamos. Só que aí tinha um problema, eu disse para Deus, agora eu tenho outro problema. Olha como que a gente arruma problemas para não atender o chamado de Deus. Eu disse, agora eu estou aleijadinho, eu estou ganhando menos que um salário mínimo, então agora eu só preciso fazer um milagre, eu preciso ter recursos. E Deus queria que eu aprendesse a confiar nele. Sabe, queridos, quando Deus faz um chamado, o que ele quer que você aprenda é que você tem que confiar nele. Ele faz tudo. E sabe o que aconteceu? Eu fui para a fisioterapia, cheguei lá, falaram assim, olha, você tem que se apresentar à perícia médica. Eu falei, bom, fui à perícia médica, olha, você está de alta. Eu falei, mas como? Não, você está de alta, volte a trabalhar. Mas assim, com a perna ainda, volte a trabalhar, não está de alta. Me apresentei no trabalho, aí falei, tá bom, acho que Deus quer que eu ganhe dinheiro para poder agora ter dinheiro para me mudar. E eu confesso, o único carro que eu vendi no meu primeiro mês foi um Escort XR3. Carrão, hein? Alguém lembra? Um Escort XR3. Vendi esse carrão. E era caro, carro de luxo. Aí eu pensei, puxa, isso é isso, e agora eu tenho que vender mais, quem sabe uns 17, nada mais. Segundo mês, nada. E eu falei, como? Senhor, só quer que eu vá para chamar ele? Confia em mim.
Aí nisso o gerente chama e diz assim, olha, eu tenho 15 aqui na equipe, dos 15 vendedores eu vou mandar 10 embora. Fala, já entendi, senhor. O senhor vai mandar 10 embora, então eu vou receber os auxílios, não é? A multa de 40%. Que bom, que bom. Então, aí comecei a ouvir o primeiro nome, segundo nome, terceiro nome, 10º nome saiu e não saiu o meu nome. Eu fiquei bravo, todo mundo triste por estar sendo demitido, e eu bravo porque fui um dos únicos que não fui demitido, e cheguei para o meu gerente, eu quero ser demitido, eu preciso que você me mande embora. Ele, por quê? Porque eu quero ser um pastor, Deus está me chamando. Aí ele deu uma gargalhada. Eu sei esse negócio de ser pastor dá dinheiro, né? Montar igreja, ganhar dinheiro agora dos dízimos dos irmãos. Falei, você não conhece a igreja adventista, por isso você está falando isso. Eu não vou te mandar embora, só se você escrever, você pedir, cortando, né? Não aceitando os seus direitos. E botou um papel almaço, lembra? Desculpa, gente, tem que ficar lembrando coisas antigas, mas papel almaço, né? Que tinha que botar um carbono no meio para ter uma cópia, lembram disso? Eu botei ali um papel, ele me deu um papel almaço, falou, e eu tenho esse papel almaço comigo até hoje, porque uma cópia ficou comigo, ele disse, e eu pedindo pela fé que ele me demitisse. Porque eu acreditei que ele tinha me feito um chamado. E se ele mudou a minha esposa, ele abriu portas. E ele abriu portas. E eu falei, agora um outro problema, Senhor. Eu não tenho estudado há um bom tempo, como é que eu vou passar no vestibular? E olha, queridos, tentei o vestibular. E aquele mês de setembro ali que eu me inscrevi, depois fiz o vestibular, passei no vestibular. Agora tem que ir mesmo, né? Bom, mas eu não tenho recursos, não fui mandado embora como eu queria, então como eu vou fazer? Aí fui para um irmão que hoje já descansa e falei, irmãozinho, só faz uma mudança para mim. Ele tinha uma C10, acho que é isso. Que, olha, vocês aqui, não é? Tem que lembrar de Noé comigo, viu? Porque uma C10, uma C10 que cada 10, 20 quilômetros tinha que botar 1 litro de óleo, porque queimava um óleo danado. E aquela C10 carroceria de madeira ainda, tinha que lonar. Ele falou, tá bom, você quer ser um pastor, eu vou te ajudar na mudança. Eu não vou te cobrar nada, vou te cobrar só o combustível. E eu falei, e o óleo também, que o motor consome? Aí ele, se não me ajuda na despesa, eu vou fazer sua mudança para te ajudar. E ele encostou o caminhãozinho, era uma quinta-feira, e ao encostar o caminhãozinho, colocou a primeira coisa, meu piano. E ele, quando colocou o piano, o caminhãozinho envergou um pouquinho de peso do piano, colocou a geladeira, colocou as coisas, o caminhãozinho ficou assim pesado. E ele começou a viagem, nos primeiros 10, 15 quilômetros, chegou a 20, ele disse, olha, não vai dar para fazer sua viagem, já vi que meu caminhãozinho não aguenta. E meu sogro, que estava chorando, triste, porque a filha ia morar em outro estado, longe, nunca tinham ficado longe, ele ficou feliz quando voltamos para a casa dele. E ele, quando voltamos, ficou feliz. Porém, a minha esposa disse, não, meu pai, é porque o caminhãozinho não aguentou fazer a mudança. O senhor nem quis ir lá despedir de mim. Tá bom, aproveitamos, vamos estar aqui. Amanhã, na sexta-feira, o nosso amigo vai arrumar um caminhão. E ele arrumou um caminhão baú, em que uma pessoa me cobrou barato porque ele iria levar outra coisa junto, um ultraleve. E aí, no dia seguinte, sexta-feira, começamos a viajar. Ah, que coração! Agora eu estaria fazendo a vontade de Deus, eu ia para o colégio. E quando estávamos indo para o colégio, queridos, como o caminhão atrasou muito para começar a viagem, a chegar, eu fiquei preocupado com o horário do pôr do sol, do sábado. E olha, queridos, eu fui calculando, puxa, nós vamos ter uns 40 minutos para descarregar o caminhão, mas só que parece que atrasou, claro, né? Já que a gente está falando de pré-histórica, né? Eu tinha um Fusquinha e o caminhão tinha que acompanhar o Fusquinha, que eu tinha 68, né? E olha, que viagem demorada de Fusquinha. Quando chegamos na Avenida Dom Pedro, faltando já uns 40 minutos para chegar, eu olhei, faltavam uns 10 minutos para o pôr do sol. E eu disse para o motorista, quando ele parou, pedi para ele parar no acostamento, ele parou e eu disse, olha, temos um problema. Eu sou adventista, eu estou vindo fazer teologia, só que tem um detalhe,
no sábado nós não fazemos outra coisa, mudanças, trabalhos, e eu sinto muito, mas é possível você me descarregar a mudança no sábado à noite? O senhor descansa aí também conosco? Aquele homem, queridos, ficou tão bravo, porque ele estava cobrando barato por favor ao irmãozinho da C10, e agora eu digo que não poderia descarregar, ele teria que ficar um dia lá e esperar só à noite. Ele ficou bravo. O irmão Mário sabe, né? Quando tem uma entrega para fazer, o cliente atrapalha. Ele ficou bravo, mas só não me chamou de bonito. E aí ele disse uma coisa naquele momento. Olha, chega. Ele bravo mesmo, principalmente talvez porque o Fusquinha atrasou bastante a viagem. Chega, saiba de uma coisa, eu vou pegar agora a sua mudança, eu vou fazer o retorno, eu vou voltar para o Rio de Janeiro e você volte para pegar sua mudança no Rio de Janeiro e pague outro para trazer sua mudança. Naquele momento eu só fiz orar. Quando eu orei, que eu clamei, que eu orei, e olha, Ellen White fala que a oração deve ser como a respiração da alma. E nós deveríamos usar a oração não como problema, ali é solução de um problema, ela tem que ser preventiva. Mas ali no momento em que eu fui orar e clamei, Senhor, tem misericórdia, que prova. Nisso o celular, já tinha celular, tá, gente? Agora, e ele tinha um celular num tijolão, assim, grosso, assim, o telefone dele, celular, aquele bem grande mesmo, assim, largo, ele abriu aquilo, começou a falar, me esqueceu ali, eu fiquei em oração, em oração. Quando eu estava em oração, ele disse ali para uma pessoa, que bom, você está aqui, olha, eu estou a 5 quilômetros de onde você está, meu amigo, quanto tempo! E começou ali, bater um papo com um amigo de tempos. Desligou o celular, olhou para mim, e aí ele me deu uma resposta que foi milagrosa. Ele disse, eu tenho um amigo que está aqui a 5 quilômetros, e me chamou para passar o dia com ele. Que bom que eu vou poder passar esse dia com ele. Que horas mesmo, sábado à noite, você quer que eu descarregue? Que Deus! Mas você tem que ser fiel, você tem que ser firme. Todas as vezes que eu não fui firme, e no domingo eu vou contar uma parte de que eu não fui firme, mas Deus é misericordioso e nos traz de volta. Sabe, queridos, vamos ao último texto. Abra para mim agora em Apocalipse. E nós vamos ao capítulo 5 de Apocalipse. É o último livro da Bíblia. Termino com esse texto e quero fazer um desafio hoje para vocês. Em Apocalipse, capítulo 5, nós temos a narrativa de um coral. E no versículo 9... diz que esse coral entoava um novo cântico, dizendo o que nesse cântico? Olha, o Lúcifer, que se tornou o anjo de trevas, que regia o coral, que louvava, que todo ser, que a criatura que recebeu o fôlego de Deus louvava, esse coral, ele acabou com esse coral. Mas aqui está dizendo em Apocalipse 5 que vai ter de novo um grande coral, e esse coral é feito com você e comigo, amém? Aqui eles entoarão um cântico, e aqui a visão de João é de que ele viu esse coral, e esse coral estava entoando um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? Esse é o Deus, queridos, que vai de novo fazer com que esse ser criado lá em Gênesis 2:7, que recebeu o fôlego dele, que agora louva o diabo, ouve músicas do diabo, serve o diabo, ouve sugestões do diabo, não louva mais a Deus, é desafinado e nem sabe cantar mais. Agora está dizendo que João viu que agora nós saberíamos cantar e vamos estar cantando, digno é o Cordeiro, digno porque foi morto, morreu na cruz, ele nos salva, amém. Esse é o Deus que vai fazer milagres, queridos. E não importa se você não sabe cantar, você vai aceitar o meu desafio hoje. Vamos agora ao próximo versículo, que é o 12. O versículo 12 diz assim, proclamando em grande voz, e aí repete, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória e louvor.
Amém? Esse é o Deus, queridos, que tem me resgatado. Eu saio dos caminhos, ele me puxa de volta. Eu caio, ele me levanta. Se você caiu, ele vai te levantar. Se alguém te convidou, é porque o Espírito Santo está trabalhando através desse discípulo dele. Está dando o Espírito dele. Talvez seja uma pessoa imperfeita, como eu sou imperfeito, mas ele está usando para fazer orações contigo, clamores a você e fazer você entender que Deus te ama, ele é misericordioso, ele ainda te deu fôlego de vida até hoje, porque ele quer que você chegue ao arrependimento e se salve. E o meu desafio, queridos, nesse momento é contar aqui, eu sei que o horário avançou um pouquinho, me perdoe, me dê mais uns minutinhos, mas, queridos, sabe o que aconteceu? Eu tive um sonho essa noite. Todo o meu sermão que eu estou contando agora para vocês é porque eu tive um sonho esta noite. E eu estou falando de música por causa do sonho desta noite. Eu sonhei que estava procurando algo, desejando algo, não encontrava. Eu não me lembro exatamente o que estava procurando, o que me ficou vivo neste meu sonho que me acordou. E 1h eu fui angustiado orar, Senhor, que sonho é esse? Neste sonho, queridos, eu acabei indo procurar na igreja algo. E eu fui para a igreja procurar. E ali junto um grupo comigo, um grupo grande, nós estávamos ali numa igreja, fomos lá, procuramos em vários lugares, não encontramos, e aí fomos para a igreja. E quando chegamos na igreja, aparece uma pessoa que não me veio o rosto agora na minha mente, uma pessoa serena, alta, e essa pessoa dizia, olha, não se preocupem, vamos aqui cantar louvores a Deus. E começou a ensaiar um coral. E as pessoas que estavam procurando comigo ali começaram a me reclamar, pastor, como? Nós estamos com pressa, queremos isso, e agora vamos parar para fazer um coral? E eu me lembro aqui de 2 pessoas, que eu conheço elas, no meu sonho, isso me preocupou bastante, elas saíram bravas e não quiseram ensaiar. E aí, no meu sonho, queridos, eu falei com autoridade, toda essa autoridade que Deus deu aos seus discípulos para o povo, sentem, nós vamos ouvir o que ele quer, vamos parar de procurar o que estamos procurando nesse mundo. Vocês viram que eu estava, antes do meu acidente, procurando riquezas, empresariado e outras coisas. Deus falou, pare, eu quero que você pregue o evangelho. E nesse sonho, literalmente eu disse, pare, vamos louvar, vamos confiar, vamos parar. E aí ele começou a ensaiar, as pessoas começaram a ficar contrariadas, mas eu disse, olha, o coral, ele tem algumas características que se assemelham ao que Deus quer que você e eu aprendamos. O coral exige disciplina. Eu sei que no exército, né, Daniel, precisa de disciplina, e o coral precisa de disciplina. O coral precisa de um regente, e o cristão precisa de um regente, de um salvador. O coral simplesmente precisa quem dá as entradas, quem dá a saída. O coral, ele não vai de qualquer maneira, senão não é um bom coral. E aí eu falei as regras de um coral. O coral precisa ser submisso, se submeter a quem rege. Então é importante. E um dia nós vamos louvar a Deus. Um dia nós vamos glorificar esse Deus, vamos aprender agora. E o sonho termina assim. E agora, para mim, na realidade, termina com esse meu apelo. Você quer estar dizendo, digno é o Cordeiro de receber toda a honra e todo o louvor, como diz aqui o texto? Você quer estar nesse coral lá, junto ao trono de Deus, dizendo claramente para ele, digno é o Cordeiro porque morreu por mim? Digno é o Cordeiro, e eu vou contar para vocês, queridos. Todas as vezes que eu passei num distrito, e eu formei muitos corais, o de Curicica foi o primeiro, o de Barreto foi o segundo, cheguei no NASP para estudar, formei outro coral lá, me chamaram para ser regente do coral lá no NASP. Por vários distritos, coral, o meu último distrito, 4 anos, tivemos um coral ali, demos o nome de Iguaçu Coral. E aqui no distrito de Marechal Hermes, não formei coral, me dediquei mais ao ID. Mas Deus está me dizendo agora, no meu coração, e nessa madrugada, e com meu sonho, dizendo, pegue a família ID e forme um coral. Queridos, isso agora não me diga como.
O Mário já disse que não sabe cantar, o Daniel disse que é desafinado, já tem outros aí, mas ele hoje já me falou, olha, vamos lá. E eu vou falar para vocês ao longo desta semana que se Deus está me chamando para formar de novo um coral da família Ide, ele, quando chama, ele capacita e ele dá todas as condições. Eu só vou te dar uma tarefa hoje, tá certo? E o milagre de hoje, querido, você vai ouvir a música, é a única música que está lá com o tema Cristo nos te chama, é Cristo te chama, deixa eu olhar certinho o título que está lá no canal. E eu quero que você cante esta música. Lá no canal está bem claro essa música lá. Cristo me chama. Cristo me chama. Cante essa música várias vezes hoje ao dia, porque Cristo está te chamando para fazer um coral. Cristo está te chamando para você louvar esse cordeiro que morreu por você. Cristo está te chamando para você engrandecer o nome dele, de alguma maneira ele vai fazer milagres. E se você aceita o desafio de fazer um coral da família Ide, você vai escrever no bate-papo, olha, eu vou louvar a Deus. Deus me deu fôlego de vida, então de qualquer maneira eu vou aceitar o desafio, eu vou louvar. Entre lá no link, se inscreva na família Ide, vai lá nessa música, Cristo me chama, e cante essa música, ouça essa música várias vezes, porque ele vai te chamar e ele vai fazer, viu, pastor Robson, milagres aqui. Eu vou estar aqui em oração enquanto a irmã Jabane coloca a música e eu vou esperar você dizer, eu aceito esse milagre. Eu quero estar no mar de vidro, cantando nesse coral, dizendo, Cristo é digno, ele que morreu na cruz, ele é o Cordeiro, e eu quero vendo no bate-papo você. Queridos, ele quer que você esteja nesse coral, cantando em voz do Espírito Arquível. Eu estou aqui em oração por você. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai, tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim. Feche seus olhos que eu vou orar a Deus. Senhor, eu quero estar louvando o teu nome junto ao mar de vidro. Eu quero, Senhor, agradecê-lo por ter morrido na cruz,
por ter sido misericordioso. Eu quero te agradecer porque o Senhor está aqui chamando muitos a te louvar também naquele dia. Talvez não tenham fé hoje, não acredito. Foi um número muito pequeno que escreveu "eu aceito". Mas nós vamos amanhã aqui colocar mais alguns detalhes. Eu creio que a maioria, ou se não todos, eu sei que o Senhor quer que todos aceitem estar no mar de vidro. Aceite louvar. O Senhor sabe que eu sempre tenho relutado em trabalhar com a música coral, porque o inimigo sempre traz muitas lutas quando nós paramos e nos submetemos a fazer esse louvor. Mas o Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai abençoar-nos. E nós vamos estar naquele dia louvando e engrandecendo o teu nome. Aqueles que estão entrando pela primeira vez, Senhor, trabalhe no coração destes. Dê esperança. Que eles sintam a tua direção no dia de hoje, que estão sendo guiados por ti. Eu te peço a tua bênção, Senhor, a tua misericórdia, os teus milagres. E é no nome de Jesus que eu te peço. Amém.